Imagine-se em um labirinto. Não um labirinto de muros altos e impenetráveis, mas um construído inteiramente de portas abertas. Centenas, milhares, talvez milhões delas, cada uma prometendo um novo caminho, uma nova vida, uma nova versão de você mesmo. A liberdade é avassaladora. Você pode ir para qualquer lugar, ser qualquer coisa. E então você percebe. Você está paralisado, completamente imóvel. A abundância que deveria libertá-lo transformou-se na sua prisão mais cruel. Você não está preso por muros, mas pela própria infinitude do que poderia ser. Uma vida se esvai, não por falta de oportunidade, mas por uma paralisia silenciosa, uma morte lenta da ação. Esta é a consequência extrema de uma epidemia invisível que assola a nossa era, corroendo a alma humana por dentro. Este não é um problema de fraqueza individual, é uma falha sistêmica, uma armadilha psicológica que se aprofunda a cada nova inovação, a cada nova liberdade que nos é vendida. Estamos perdendo algo fundamental. Não é apenas tempo, mas a capacidade de desejar ardentemente, de nos comprometermos profundamente, de sentir a satisfação genuína de uma escolha feita e vivida. Se você já se sentiu sobrecarregado pelas opções, exausto antes mesmo de começar, ou com um vazio persistente apesar de ter tudo, este documentário é para você. Iremos desvendar a mecânica perversa por trás da paralisia da escolha, mergulhar nas suas raízes históricas e neurológicas e expor o custo terrível que ela cobra das nossas vidas, da nossa sociedade e da nossa própria alma. Prepare-se para questionar a própria natureza da liberdade e descobrir como recuperar o poder de escolher antes que o seu desejo se transforme em cinzas. O paradoxo foi cunhado pelo psicólogo Barry Schwartz. Aumentar a escolha pode diminuir o bem-estar. O que parece contraintuitivo é, na verdade, uma verdade devastadora. Quando confrontados com muitas opções, nosso cérebro entra em um modo de sobrecarga. A decisão se torna um fardo. Em vez de nos sentirmos empoderados, somos esmagados pela responsabilidade. Cada escolha não feita se transforma em um custo de oportunidade, um fantasma do que poderia ter sido, assombrando a decisão que tomamos. Esse arrependimento hipotético, antes mesmo de a ação ser concretizada, é um veneno sutil que nos impede de desfrutar plenamente do que escolhemos. A mente calcula infinitas variáveis, pondera resultados improváveis e, no final, se rende à inércia. Mas por que essa reação é tão potente em nossos tempos? E por que a simples solução de escolher menos parece tão impossível? Pense nas plataformas de streaming. Milhares de filmes e séries disponíveis a um clique. Em vez de simplesmente escolher um, passamos horas navegando, lendo sinopses, comparando avaliações, para no fim, muitas vezes, desistir e assistir algo que já conhecemos, ou pior, nada. O mesmo se aplica a apps de relacionamento, mercados de trabalho ou até mesmo no supermercado, onde a prateleira de iogurtes oferece 50 variedades distintas. Essa avalanche de opções, embora aparentemente benigna, nos força a realizar microdecisões constantes que somam um custo psicológico imenso. Estamos sempre em busca do ótimo, temendo que a boa opção seja um comprometimento inferior. O bom o suficiente tornou-se um inimigo, não um objetivo. Mas o que acontece com a mente humana quando ela é constantemente bombardeada por essa necessidade de otimização? Essa busca incessante pelo ótimo nos leva à exaustão mental, um fenômeno conhecido como fadiga de decisão. Cada pequena escolha, de qual roupa vestir, a qual e-mail responder primeiro, drena nossos recursos cognitivos. O córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela tomada de decisões racionais, tem uma capacidade limitada. Quando esgotado, somos mais propensos a tomar decisões impulsivas, procrastinar ou simplesmente evitar a escolha por completo. Isso significa que as decisões importantes de nossa vida, carreira, relacionamentos, saúde, são muitas vezes tomadas quando estamos em nosso pior estado mental, ou nem sequer são tomadas. Estamos nos sabotando diariamente, sem perceber,
esgotando nossa bateria mental em trivialidades. Mas por que a sociedade moderna parece estar nos empurrando cada vez mais para esse abismo de escolhas incessantes? O pano de fundo para essa epidemia é a transição de uma cultura de escassez para uma de abundância, impulsionada por avanços tecnológicos e econômicos. De repente, o luxo de ter muitas opções tornou-se a norma. A publicidade e as mídias sociais amplificam essa pressão, criando um ciclo vicioso de fear of missing out, FOMO. Vemos a vida perfeita de outros, suas escolhas ideais, e nos sentimos inadequados, ansiosos para não perder uma melhor oportunidade. Isso gera uma comparação social implacável, onde a própria felicidade se torna mais uma métrica a ser otimizada. Não basta ser feliz, é preciso ser o mais feliz possível, o que implica fazer as melhores escolhas. Essa pressão constante por otimização está remodelando não apenas nossas vidas individuais, mas a própria estrutura de nossa sociedade. No nível neurológico, a sobrecarga de informações e escolhas ativa o sistema de luta ou fuga. Nosso cérebro, projetado para lidar com ameaças físicas imediatas, interpreta a complexidade das decisões modernas como um perigo. O estresse crônico gerado por essa ansiedade da escolha aumenta os níveis de cortisol, afeta a memória, a concentração e a capacidade de planejamento a longo prazo. É como se estivéssemos constantemente em alerta, mas sem um predador visível. O resultado é um estado de exaustão mental e emocional, onde o corpo reage a um perigo psicológico tão real quanto um físico. Não estamos apenas cansados, estamos biologicamente estressados pela própria liberdade. Mas essa sobrecarga neural tem consequências ainda mais profundas, moldando a própria trajetória de nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos. A sociedade está sentindo os impactos dessa paralisia em larga escala. Vemos uma postergação generalizada da idade adulta. Jovens que demoram mais para escolher uma carreira, casar, ter filhos ou comprar uma casa. Há uma cultura de carreira hopping, onde a busca pelo emprego perfeito leva a uma insatisfação crônica e falta de engajamento. Relacionamentos se tornam voláteis, com a crença de que sempre há alguém melhor disponível a um deslize de dedo. Essa é a geração das opções, mas também a geração da indecisão crônica, da ansiedade social e da dificuldade em formar laços e compromissos duradouros. Estamos negociando a estabilidade e a profundidade por uma ilusão de liberdade perpétua. Mas essa ilusão esconde um custo muito maior do que apenas a inação. A busca implacável pelo melhor também alimenta a tirania do ideal. Com acesso ilimitado a informações e comparações, definimos padrões de perfeição irrealistas para tudo. Nossos corpos, nossas casas, nossos parceiros, nossos empregos e a nós mesmos. Se não é perfeito, não vale a pena. Isso nos paralisa, pois a perfeição é, por definição, inatingível. O bom se torna inimigo do ótimo, e o ótimo se torna inimigo da ação. Preferimos a inação à possibilidade de falhar ou de nos arrepender de uma escolha subótima. Ficamos à deriva, sonhando com uma vida que nunca se materializa, porque a realidade sempre falha em atender à nossa idealização. Mas será que existe uma sabedoria ancestral que já abordava essa falha fundamental da psique humana? Culturas e filosofias antigas, como o estoicismo e o budismo, frequentemente enfatizavam a importância de aceitar a realidade, limitar os desejos e encontrar contentamento no que se tem. O sábio estoico não buscava a multiplicidade de escolhas, mas a clareza para discernir o que está sob seu controle e o que não está. O budista buscava a cessação do sofrimento através da diminuição do apego e do desejo. Essas tradições nos oferecem um contraste gritante com a obsessão moderna pela abundância e pela gratificação instantânea. Elas sugerem que a verdadeira liberdade não reside na expansão infinita de opções, mas na capacidade de restringir deliberadamente nosso foco e nossos anseios. Será que esquecemos essa sabedoria fundamental em nossa corrida desenfreada por mais? A era do personal branding e da otimização da vida levou à paralisia da escolha a um nível ainda mais insidioso. Somos incentivados a construir uma identidade impecável, um currículo perfeito, um estilo de vida invejável,
tudo customizável e sempre em evolução. Isso nos coloca em uma competição incessante por um eu ideal, que é uma ilusão de marketing. Tornamo-nos produtos, constantemente comparando nossas specs com as dos outros, medindo nosso valor em termos de escolhas feitas e caminhos não percorridos. Essa cultura de autoaperfeiçoamento sem fim nos aprisiona em um ciclo de insatisfação, onde a autenticidade se perde na busca pela otimização. O que acontece quando o seu eu se torna apenas mais uma opção no menu a ser constantemente atualizada? Um dos efeitos mais corrosivos dessa cultura de escolha infinita é a ilusão do compromisso. Se há sempre uma opção melhor esperando, por que se apegar a algo que é apenas bom? Essa mentalidade se infiltra em todas as áreas da vida, empregos, amizades e especialmente relacionamentos amorosos. A ideia de o amor da sua vida é substituída pela de o próximo amor da sua vida, que pode ser melhor. Isso gera relações superficiais, onde a menor dificuldade é um pretexto para explorar outras opções. Estamos perdendo a capacidade de investir profundamente, de superar desafios juntos, de construir algo duradouro. O custo não é apenas a instabilidade, mas a perda da profundidade humana que só o compromisso verdadeiro pode oferecer. Mas há uma consequência ainda mais sombria, um declínio que ameaça a própria essência da nossa humanidade. A consequência mais devastadora da paralisia da escolha não é apenas a procrastinação ou a ansiedade, mas a morte silenciosa do desejo genuíno. Quando tudo é acessível, nada é verdadeiramente desejado. A excitação de conquistar, de buscar, de lutar por algo escasso desaparece. Somos transformados em consumidores passivos, rolando infinitamente por feeds, mas raramente agindo com paixão e propósito. O prazer efêmero de uma nova descoberta substitui a profunda satisfação da construção e do domínio. Nossos cérebros, sobrecarregados pela infinidade, escolhem um caminho de menor resistência: a inação, o contentamento superficial ou a fuga para o entretenimento fácil. O resultado é uma apatia existencial, onde a vida é vivida em um modo de piloto automático, desprovida de intensidade e significado. Esta é a verdadeira prisão. A perda da capacidade de querer, de sonhar, de viver com um propósito ardente. A verdade é brutal. A liberdade ilimitada de escolha, que nos foi vendida como o ápice da felicidade, tornou-se o principal instrumento de nossa própria servidão. Não estamos apenas perdendo tempo, estamos perdendo a própria capacidade de sentir, de desejar, de nos comprometermos. A verdadeira prisão não tem paredes. É o labirinto infinito de opções que nos leva à paralisia e, finalmente, à atrofia de nossa vontade e profundidade emocional. A mente, confrontada com o excesso, escolhe a fuga para a irrelevância ou a renúncia. Nós nos tornamos os arquitetos de nossa própria insignificância, trocando a profundidade da vida por uma largura ilusória que nunca podemos preencher. A era da informação nos deu tudo, mas nos roubou a coisa mais preciosa: a clareza para saber o que realmente importa e a coragem para persegui-lo. O caminho para a verdadeira liberdade não está em buscar mais opções, mas em abraçar a restrição. Não em maximizar cada escolha, mas em cultivar a sabedoria para limitar, para discernir, para focar. A liberdade genuína não é a ausência de limites, mas a autonomia para escolher quais limites você aceita, quais caminhos você intencionalmente trilha. É na coragem de fechar portas, de renunciar a 1 milhão de e se em favor de um eu escolho isso, que reside